Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo seminário do ano de 2023. Vamos tratar durante 3 dias, 3 palestras sobre o nosso credo. Vocês acompanharam na leitura que o nosso irmão Demétrio trouxe aqui, essas 16 doutrinas que consolidam a nossa fé cristã. Essas doutrinas, elas são fundamentais, elas também são chamadas de teologia básica, essencial. Ela incorpora a nossa fé, a chamada fé objetiva. Existe uma fé que é considerada a fé subjetiva. O que é a fé subjetiva? É aquela fé que parte do coração humano e que ele declara: eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Essa é uma fé sim, mas subjetiva. Mas o que as Escrituras nos mostram é que nós devemos ter por essencial a fé objetiva. E essa fé objetiva é um conjunto, é um corpo de doutrina que define essa fé. E essa fé objetiva, esse conjunto de doutrinas, que foi lido aqui, 16 doutrinas, elas formam a nossa declaração, a nossa confissão de fé e de expectativa do que está por vir. Essas 16 doutrinas, elas estão no capítulo 20 a 24 da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. E aqui nesse livreto que foi organizado no ano de 2016 pela nossa comissão da CPAD, e tem 24 capítulos, e essas 16 doutrinas elas são melhores trabalhadas nesses 24 capítulos. E nós temos aqui em mãos alguns obreiros e também trouxemos algumas para os irmãos adquirirem. Esse livreto, então, ele é de extrema importância para nós que pertencemos à Assembleia de Deus. De repente você se pergunte assim: mas qual é a necessidade, qual é a real importância de eu ter uma consciência clara sobre essas doutrinas? Quero construir primeiro aqui, em forma de uma introdução, e mostrar para você qual é a importância de ter essas doutrinas de maneira bem clara na mente, na consciência, ter este corpo de doutrinas bem vivo no coração. Então o motivo é o seguinte: no início do cristianismo, aquele que cria em Jesus Cristo, isso lá no primeiro século, bem no início, aquele indivíduo que era alcançado pelo Evangelho, e ele cria em Jesus Cristo, imediatamente ele era batizado nas águas. Imediatamente. Após ele, diante do Evangelho, confessar a sua fé, se arrepender em seu coração dos seus maus caminhos, ele era imediatamente batizado em águas. Nós temos um texto ali em Atos capítulo 2, versículo 41, vocês podem acompanhar, que diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse versículo, ele faz parte de um contexto maior, de uma passagem maior, onde no capítulo 2 de Atos, após a experiência do Pentecoste, o apóstolo Pedro, ele se levanta com a autoridade divina, proclama ali o primeiro sermão da igreja, e nesse sermão, a multidão que estava ali ouvindo se arrependeu dos seus pecados
declararam ali a sua fé no Jesus Cristo, que compunha a centralidade do sermão dos apóstolos, e naquele mesmo dia, 3.000 almas que creram foram batizadas. Também em Atos capítulo 8, não precisa os irmãos lerem, nós temos a mesma forma, o mesmo formato, alguém crendo e sendo imediatamente batizado. Em Atos 8, nós temos ali Felipe, que é enviado por Deus até um cidadão eunuco, que ia numa carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Felipe chega até aquele homem e pergunta se ele entendia o que lia. Ele diz que não, como entenderia se não tivesse alguém para lhe explicar? Então Felipe explica, mostra Jesus Cristo nas Escrituras, no livro do profeta Isaías, e imediatamente aquele eunuco creu nesse Cristo, e eles encontraram ali uma poça d'água, um recipiente de água, e Felipe batizou aquele eunuco, imediatamente. Era assim no início do cristianismo. Os primeiros cristãos, eles confessavam a sua fé em Cristo e eram imediatamente batizados. Mas isso durou pouco tempo, essa forma de confissão e de crença. Por que nós dissemos isso? Por que durou pouco tempo? Durou pouco tempo porque não muitos anos após o início do cristianismo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta, que é a primeira carta que ele escreve, que é a carta aos Gálatas, as igrejas que estavam nas cidades da Galácia, na região da Galácia. E Paulo, a escrever aos Gálatas, a essas igrejas, a esses irmãos que estavam nessa região, ele escreve uma carta apologética. O que é uma carta apologética? É uma carta que faz uma defesa da fé cristã, que faz uma defesa da fé em Jesus Cristo, que faz uma defesa do cristianismo. A primeira carta que nós temos no Novo Testamento é uma carta apologética. E por que Paulo escreve essa carta apologética? Essa carta foi escrita logo após, pouco tempo após, o concílio que nós temos em Atos 15, o concílio lá em Jerusalém, que tratou sobre a questão que estava afligindo as igrejas, que era a aceitação de rituais e de cerimônias judaicas na igreja cristã. E lá os crentes da Galácia, as igrejas da Galácia, haviam aceitado, porque haviam se infiltrado falsos mestres, falsos pregadores, falsos expoentes da palavra, e chegando nas igrejas da Galácia, eles inundaram essas igrejas, os irmãos, com um pensamento judaizante, ou seja, misturar o cristianismo com o judaísmo. No capítulo 2, aos Gálatas, isso fica muito claro. E Paulo diz, não é assim. O cristianismo não é a junção de judaísmo com cristianismo. O cristianismo é cristianismo. O judaísmo é judaísmo. E Paulo então escreve esta carta, faz essa defesa da unicidade do cristianismo, sem a necessidade de mistura alguma com qualquer religião, ritual ou cerimônia. E Paulo então escreveu essa carta mais ou menos, no ano 48, 49 depois de Cristo. Se nós fizermos uma continha rápida, pastor José, se Jesus foi assunto ao céu, a sua ascensão foi no ano 33, e Paulo escreve a primeira carta no ano 48, 49, a conta rápida é que 15 anos do início do
esse cristianismo que veio através da mensagem de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo, está sofrendo alterações numa região da Galácia, uma região antiga lá na Galácia. E as igrejas, aqueles cristãos primitivos, iniciais, estavam aceitando, assimilando essa mistura entre cristianismo e judaísmo. Não pouco depois, vai surgir o que é chamado de proto-gnosticismo, que vai se fortalecer no segundo século, que foi uma heresia. O gnosticismo foi uma heresia, um falso ensino que nasceu dentro do cristianismo. Não veio de fora, mas nasceu dentro do cristianismo. E o gnosticismo era um sincretismo religioso, era uma junção de cristianismo com judaísmo, com religião pagã, era uma verdadeira salada religiosa. E isso foi combatido pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos cristãos aí do segundo século e do primeiro século. Cristianismo é cristianismo. Outras religiões são outras religiões com as suas doutrinas, com seus rituais e com suas cerimônias. No início, eram imediatamente batizados aqueles que criam, como no texto que está ali em evidência, porque ficava muito definida a fé inicial. Ficava muito definida. 3.000 almas se batizaram imediatamente, foram batizadas imediatamente, porque a fé que eles confessavam ficava bem definida. Mas, 15 anos após, essa fé já não estava bem definida. Essa declaração de fé, ali na igreja da Galácia, já não estava bem definida. Já estava deformada, já estava misturada, inicialmente aí com o judaísmo. Ainda no finalzinho do primeiro século, início do segundo século, surgiu um livreto que é até considerado a primeira declaração de fé do cristianismo, que é o Didaquê. Foi um livreto. Didaquê significa e quer dizer ensino dos apóstolos. Foi um livrinho que foi escrito no finalzinho, dizem alguns estudiosos, do primeiro século, entrando no segundo século. E o Didaquê, ele compunha com 16 capítulos curtinhos. Não foram os apóstolos que escreveram, diga-se de passagem, mas toda a instrução que há nele foi extraída dos ensinos dos apóstolos, por isso o Didaquê. E o Didaquê serviu de orientação para os cristãos no finalzinho do primeiro século, devido à confusão que estava causando o gnosticismo, ou o proto-gnosticismo, que estava aí misturando o cristianismo com várias religiões e filosofias. Então o Didaquê foi, diz aí os especialistas, a primeira declaração de fé. De forma bem simples, no Didaquê a gente encontra a oração do Pai Nosso. Também no Didaquê é afirmado que Jesus voltará, declara sobre a Trindade. Já no Didaquê já havia uma declaração sobre a Trindade. Também diz que Jesus é Deus. E é interessante, além destas coisas que eu mencionei, que estão nesses 16 capítulos do Didaquê, na época aí havia muitos pregadores itinerantes, não diferente de hoje, mas lá também, no início lá do primeiro século, havia muitos pregadores itinerantes que circulavam, entre as cidades, indo às igrejas cristãs. E o Didaquê, ele traz uma orientação dizendo o seguinte: se um profeta, era chamado de profeta os pregadores, se um profeta ficar na sua casa por mais de 3 dias, considere ele como um falso profeta. Porque no meio desses fiéis pregadores itinerantes,
também estavam ali os falsos pregadores. Isso estava bastante avantajado no primeiro século, os falsos pregadores, os falsos ensinadores se infiltrando e contaminando a fé dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Então o Didaquê já trazia essa orientação: se um profeta ficar mais de 3 dias na sua casa, é porque ele quer uma vida boa, ele é um falso profeta, ele só quer tirar vantagem da fraternidade dos cristãos. Então perceba que já no início aí há necessidade de se ter um esclarecimento, uma clareza de quais são as principais doutrinas da fé cristã. Já no início com Didaquê. E de lá para cá foram realizados vários concílios, até na nossa declaração de fé aqui nas páginas finais, é citado ali alguns credos que foram elaborados nos concílios. Vários concílios foram organizados para definirem com clareza as doutrinas, a teologia básica, ortodoxa da fé cristã, para defini-la perfeitamente e distingui-la das demais religiões. Isso é tão verídico que essa definição se fez necessária, que os primeiros a perseguirem os cristãos foram os judeus judaizantes. Então lá no início quiseram unir cristianismo com judaísmo. Como o cristianismo ele é bem distinto do judaísmo, os primeiros a perseguirem os cristãos foram os judeus. Posteriormente foram as religiões pagãs, e o cristianismo está lá. E os defensores, os pais apostólicos, eles estão lá, batalhando contra esses opositores que estavam querendo ou destruir a fé cristã, as principais doutrinas confessadas pelos primeiros cristãos, ou estavam ali tentando mesclar com rituais, com doutrinas estranhas, doutrinas confusas, e alterar o verdadeiro evangelho recebido pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos e transmitido à igreja. E foi determinado que nós deveríamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que foram transmitidos a partir de Jesus Cristo. Tá bom? Então veja a necessidade de se ter a declaração de fé, se entender as principais doutrinas da fé cristã. Como foi falado aqui no início pelo nosso pastor, essas doutrinas estão sendo constantemente atacadas. E às vezes o ataque é sutil, ele é ardiloso, às vezes não visa derrubar a doutrina, mas mesclar ela. Como dizendo assim, olha, é verdade isso aí, mas também dá para ser desse e daquele jeito. Não. No início, homens fiéis, homens corajosos, defenderam as principais doutrinas da fé cristã, deram a sua vida, derramaram o seu sangue e defenderam, manteram o que é chamado teologia ortodoxa. E essa teologia ortodoxa, ela chegou até nós nos dias de hoje, e nós devemos perseverar e mantê-las vivas, sem nenhuma alteração, sem nenhuma contaminação. Então essa declaração de fé, nós vamos apresentar aqui as doutrinas, muitas delas são bem conhecidas de vocês, da igreja, né? E a gente vai relembrar, porque de tempo em tempo tem que ser relembrado, para não haver contaminação nelas, e mantermos elas de forma ortodoxa. Então alguém diga, o que é ortodoxo? Orto é uma palavra grega que significa reto.
E doxia é ensino. Ensino reto. Um reto ensino. Um ensino de retidão. Então a ortodoxia nasceu lá. No meio do proto-gnosticismo, no meio de toda essa oposição às doutrinas básicas da fé, mas grandes teólogos ali perseveraram, protegeram esse ensino puro e trouxeram aí essa teologia ortodoxa, que se manteve esse ensino reto e chegou até nós e está aqui elaborado, bem explicado, bastante fácil de compreender. Eu digo por experiência para os irmãos, eu li já 2 vezes essa declaração de fé, ela não é difícil de entender. Os nossos teólogos da nossa igreja, eles foram bastante hábeis em produzir um material que viesse a ser acessível a todos aqueles que querem perseverar numa doutrina sadia, perseverar na teologia fundamental e ortodoxa. Tá bom? Nesse nosso credo aqui, na confissão de fé, eu resumi ali a 3 propósitos principais, iniciais, vamos assim dizer. O porquê eu devo compreender essas doutrinas. 3 propósitos. Primeiro propósito, está ali no telão, você pode acompanhar, é a proteção contra falsas doutrinas. Lógico, se uma igreja, se um cristão, ele tem uma consciência clara das doutrinas fundamentais, da teologia ortodoxa, se ele tem isso claro na sua mente, ele vai estar protegido de falsas doutrinas, falsas filosofias, que constantemente procuram seduzir a igreja cristã. Constantemente. Sim. Poderia explicar, acho que ficaria um conceito de doutrina, talvez pode ser também. Certo. Bom, doutrina, quando eu mencionar aqui a palavra doutrina, né, nós estamos falando dessas doutrinas fundamentais, essas que são apresentadas, que foram lidas aqui pelo nosso irmão Demétrio, né, é diferente de dogmas, né, dogmas institucionais. Tem igrejas que têm dogmas institucionais. Quando eu mencionar aqui doutrina, estou me referindo a essas doutrinas básicas que vão ser apresentadas nessas 3 palestras que nós temos no seminário. Eu hoje tenho a tarefa de apresentar 5. Né? Amanhã o irmão que vai me suceder, ele vai apresentar 4 doutrinas. E quinta-feira, pastor Josias, mais 4 doutrinas. Tá bom? Muito bem. Então, o propósito ali, proteção contra falsas doutrinas, ou falsos ensinamentos. Doutrinas são ensinamentos. Tá? São ensinamentos. Então, tem o ensinamento ortodoxo, aquele ensinamento reto, aquela doutrina sadia, aquela doutrina santa, e tem, lógico, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Tá? Então, é importante ter a clareza das doutrinas da nossa fé para nos protegermos contra falsas doutrinas. Escute isso aqui. Nós somos orientados a termos uma cautela a respeito do ecumenismo. Ecumenismo é a união das igrejas, né, de todas as religiões. O ecumenismo vem tratar sobre isso, a unidade das religiões. Nós temos muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós não podemos nos unir com qualquer religião. Como eu disse aqui, o cristianismo ele deve ser preservado. Tá? Então, não podemos ter essa unidade. Isso não é falta de amor, isso aí é zelar pelas principais doutrinas da nossa fé. Porém, o que a gente percebe nos últimos anos é que realmente a igreja cristã ela
ela não tem se aliado a outras religiões, se percebe isso, não vou negar, que no nosso Brasil, não tem se aliado a outras religiões, não tem se unido a outras religiões, mas tem se mantido, porém, olha só a sutileza, a gente percebe que há um ecumenismo doutrinário. O que seria um ecumenismo doutrinário? A igreja cristã, ela está ali, no canto dela, transmitindo as doutrinas que nós recebemos, porém, às vezes não está lá misturada fisicamente, mas está adotando doutrinas que são apresentadas e defendidas em outras religiões. Em outras religiões. Isso um tanto por causa até do fenômeno das mídias sociais, das redes sociais, aonde você vai encontrar ali homens com uma boa eloquência, com uma boa oratória, e que trazem, que são de outras religiões, e até mesmo de seitas, e eles trazem ali, bem argumentado, usando até mesmo as escrituras, e eles trazem uma doutrina lá que é ensinada na seita ou na religião deste, e eles trazem muitos cristãos, e pasmem, até líderes abraçam essas doutrinas, ensinam a igreja. E até a fiéis que diz assim, eu gosto do pastor tal, que é um pastor ortodoxo, que ensina as doutrinas da fé cristã, da Assembleia de Deus, da declaração de fé, mas também gosto do ensinamento do fulano de tal, que às vezes é lá de outra religião, é de uma seita, e então na cabeça dele tudo é a mesma coisa. Não é. Então essa é a sutileza, esse deve ser o cuidado. Tem um líder aí, um homem de bastante destaque nas redes sociais, que ele é adventista, ele fala muito bem, é um homem bastante eloquente, e ele traz ali assuntos que são bem endossados, e ele é bem capacitado e seduz quem está no ouvindo. E ensina o sono da alma. E às vezes a gente encontra alguns pregadores cristãos ensinando estas coisas que não pertencem, não fazem parte daquilo que nós confessamos. E outras coisitas, mas que não vamos ocupar o espaço aqui do tempo. Mas muito bem, então, o propósito desse credo aqui que está bem organizado, é proteção contra falsas doutrinas. Segundo lugar, contribuir com a unidade teológica. Contribuir com a unidade teológica. Você sabe que a Assembleia de Deus era bastante vasta no nosso país, e às vezes fica difícil ter uma Assembleia de Deus, Nós aqui em Quaraí mantemos essas doutrinas, zelamos por elas, defendemos elas, e aí tem uma Assembleia de Deus em uma outra cidade, um outro estado, e defende parcialmente essas doutrinas e insere outras na sua declaração. Então o credo apostólico, um dos motivos pelo qual os teólogos da Assembleia de Deus elaboraram esse credo, foi criar ou contribuir para uma unidade teológica. Tem um texto da Bíblia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1 e 10. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor, aí. Ou eu leio aqui rapidinho. Como nós temos os slides ali no telão, fica 1 Coríntios 1, 10. Demetrio vai nos ajudar. Diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, vocês perceberam? Rogo-vos, pois, irmãos, que faleis uma mesma coisa. Fica difícil nós confessarmos algo aqui e
a mesma denominação em uma outra região, em um outro estado, em uma outra cidade, e confessar diferente. Então, um dos propósitos do credo, né, da declaração de fé, é promover uma unidade de pensamento e de ensino. Como diz aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos que penseis a mesma coisa. Senão fica difícil, né? Eu chegar aqui, imagine só, eu chegar aqui, pregar, e amanhã o irmão que estiver escalado, o Ronaldo, pregar diferente. Depois chega o pastor Josias e prega diferente. Fica difícil, né? Que confusão vai ser gerada no nosso meio. Então, um dos propósitos, o segundo propósito da nossa declaração de fé, do nosso credo, é contribuir com a unidade teológica. E terceiro, promover a adoração consciente. Isso é importantíssimo. Qual é o propósito? Terceiro lugar, promover uma adoração consciente. Quando se fala a palavra adoração, está se falando do culto. Tá? O culto. Um culto consciente. Eu vou ler aqui algum trechinho, só para vocês terem ideia. Então, o nosso credo, ele nos orienta como deve ser realizado o culto. Uma adoração consciente, porque o culto deve ser com decência e ordem. O culto não é um ambiente de desordem, de bagunça, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, a declaração de fé, no capítulo, me parece o capítulo 15, deixa eu ver aqui, isso, no capítulo 15, ela apresenta aqui os elementos que regem a adoração coletiva, ou o culto coletivo. Você sabe que tem a adoração individual, o culto individual que você pode fazer, né, na sua casa, dentro do seu carro, mas existe a adoração coletiva, onde todos nós, como comunidade da fé, nos reunimos para ali adorarmos a Deus. E essa adoração coletiva tem princípios, tem elementos que regem esse culto, que organizam, que administram esse culto. Tá bom? E olha o que diz a nossa declaração de fé, no capítulo 15, onde trata ali sobre a adoração a Deus, ou a verdadeira adoração. Diz assim, na página 144 da declaração de fé. Olha o que diz. Portanto, vou ler um trecho aqui. Confessamos que na adoração pública, olha os elementos que devem ter: a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais. Entendemos que a adoração pública tem estes elementos: oração, cântico, oferta. Deus fala conosco por meio de sua palavra, que é a pregação ou ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Isso está dentro da nossa declaração de fé, capítulo 15, sobre adoração coletiva. Então, esses elementos compõem o culto. Chega a dizer ainda, olha o que diz, ainda tratando sobre isso, os elementos do culto. Olha só. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias foram desfavoráveis ou contrárias. Olha aí. Então tem orientação e tem textos bíblicos endossando, baseando o que aqui acabei de ler. Então, o propósito do credo, um dos propósitos, entre tantos, mas três que eu trouxe ali sintetizado, é a respeito da adoração consciente. A nossa declaração aqui nesse capítulo chega a dizer assim, o descrente, quando entrar no ambiente de culto, ele deve entender, olha bem, o descrente, ele deve entender que Deus está sendo adorado naquele ambiente. Chega a dizer assim, nenhuma prerrogativa, olha só, é dada na nossa adoração coletiva, nenhuma, de forma alguma, é dada prerrogativa a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Que orientação maravilhosa.
Então, esse é o propósito, esse é um grande propósito, promover aí uma adoração consciente. Que a gente vê aí cultos que são desordeiros, bagunçados, que cada um faz o que quer no ambiente de culto e alega, infelizmente, dizendo que aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo. Não é. Não é. Culto coletivo é diferente. Ele tem uma organização. O culto coletivo, ele tem um ambiente sadio, onde se preservam os elementos que integram ele. E eles devem ser mantidos, como eu li aqui para os irmãos. Isso está muito claro aqui na nossa declaração de fé. Dito isso, meus irmãos, vamos então às doutrinas que eu tenho que apresentar para os irmãos nesta noite. Nós vamos ver 5 doutrinas, estão lá: Escrituras Sagradas, sobre Deus, sobre a Trindade, Jesus Cristo e Espírito Santo. Aí você diz, que novidade, isso eu sei. Claro que você sabe, a gente está só lembrando aqui. Como eu digo, de tempo em tempo, temos que lembrar sobre essas doutrinas fundamentais e básicas, né? Então nós vamos começar aqui com as Escrituras Sagradas, essa primeira doutrina. O texto clássico é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nessa parte aqui das Escrituras Sagradas, dessa doutrina, nós vamos mostrar que as Escrituras Sagradas, ela é inerrante e é uma revelação completa. Como eu disse já no início para os irmãos, dentro da declaração de fé, esse assunto, essa doutrina das Sagradas Escrituras, ela está mais elaborada, tem mais referências bíblicas. A gente está trazendo aqui uma síntese. Nós ficaremos aqui uma semana falando sobre cada uma dessas doutrinas, tá? Então, nessa primeira doutrina, nós vamos ver que ela é inerrante e ela é uma revelação completa, tá bom? Tem 2 referências bíblicas ali. A primeira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia, ou seja, isso que nós temos aqui, a Bíblia, texto bíblico, foi produzida porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Volta ao versículo 20. Então perceba que o apóstolo Pedro traz essa recomendação, essa orientação, essa verdade, essa declaração, que os textos que nós temos na Bíblia Sagrada, elas não foram de particular interpretação. Ou seja, isso significa que não nasceram na intuição do coração humano. Não foi pela disposição humana, mas Deus inspirou homens, como os apóstolos, os escritores, os profetas, inspirou estes homens, o Espírito Santo moveu estes homens a produzirem uma literatura que foi soprada por Deus. E por ter sido soprada por Deus, ela então é inerrante, não tem erros, não tem falhas. Ela é inerrante, ela não contém contradição. E como já foi dito aqui, ela não precisa de atualização, como muitos modernos teólogos querem alegar. A Bíblia tem texto aí que está ultrapassado, é outra cultura, é outro momento da sociedade, da raça humana. Então querem atualizar, manipular os textos bíblicos, mostrando aí que está desatualizado. Isso que está escrito, dizem alguns, isso é para aquela época, era para o contexto histórico e social daquele período. Hoje não é assim, nós precisamos atualizar. Não.
ela é inerrante porque foi soprada por Deus. Não tem erro, não tem contradição. Ela é útil para todas as épocas, para todas as culturas. E não precisa sofrer alteração alguma, atualização alguma. Mas também está ali no nosso slide, ela é uma revelação completa. O que isso significa? Significa que não precisa de complemento, não precisa de acessório algum a mais. Está completa, está fechada. Hebreus capítulo 1, versículo 1, olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, Deus antigamente falou pelos profetas, e nos últimos dias que estamos inseridos, porque os últimos dias na linguagem do Novo Testamento se iniciou com a encarnação de Jesus e vai se encerrar com a segunda vinda de Jesus. Isso é últimos dias. Então nós já estamos vivendo os últimos dias há muitos anos. Há mais de 2000 anos é declarado os últimos dias. Então, esse livro, a Bíblia Sagrada, não foi de particular interpretação ou vontade humana, ou insight humano, mas foi soprado por Deus. O Espírito Santo moveu homens que produziram um material, que produziram um escrito completo, falando primeiramente pelos profetas, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e falando nos últimos dias através do Filho, da sua obra e da sua vida, de Jesus Cristo. Tá bom? Então é uma revelação completa. Essa revelação completa, profetas e últimos dias, essa revelação revela o próprio Deus. Como é que nós conhecemos algo sobre o nosso Deus? É por isso que uma declaração de fé que tem respeito, ela não começa falando sobre Deus. A gente poderia pensar, mas por que o início da declaração, a primeira doutrina não é sobre Deus, mas é sobre as Escrituras? Por quê? Porque exatamente através das Escrituras que nós entendemos quem é o Deus que nós servimos. Porque as Escrituras revelam o nosso Deus, revela a vontade do nosso Deus e a vontade do nosso Deus aos homens. Então as Escrituras é uma revelação completa que mostra-nos quem é o nosso Deus, até onde nós podemos entender através das Escrituras, e também revela a vontade desse Deus ao homem. E qual é a vontade desse Deus ao homem? É o plano redentor. Essa é a vontade de Deus ao homem. As Escrituras Sagradas, nós encontramos aqui o plano redentor. A Bíblia, apesar dela conter aqui ensinos que são até extraídos para a ciência, para a filosofia, né? São extraídos para o conhecimento social, mas nós não podemos perder de vista a intenção de Deus nos trazer uma revelação completa da vontade dele ao homem, que é o plano redentor. Deus escreveu, inspirou homens a escreverem para nos fazer entender o plano redentor, o plano de salvação. E está aqui. E ele é completo. Precisa de mais alguma coisa? Não, porque está fechado, está completo. Ela também é a nossa regra de fé e conduta. Ela forma o caráter e a vida do cristão. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 16. Nós temos essa referência. Lá Paulo
escrevendo essa carta para Timóteo, ele mostra ali para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, porque a revelação de Deus completa, ela forma o caráter e a vida do cristão. Não precisamos de algo além. Em teologia, os 66 livros que nós temos nas Escrituras são chamados de cânon, o cânon bíblico. Você já deve ter ouvido falar essa palavra. Cânon é uma palavra grega que significa vara ou régua. E essa palavrinha, ela também não é estranha no Antigo Testamento. Em hebraico é cané, cané, que tem o mesmo sentido de uma vara de medir. Lá em Ezequiel, no capítulo 40, versículo 3, está lá escrito, quando o anjo pega esse instrumento e dá as medidas do templo, ele usa uma vara de medir, um cané no original. E no Novo Testamento também é pronunciado isso pelos escritores, o cânon, a vara de medir. Por que se tem uma vara de medir? Até o apóstolo Paulo, ele usa a linguagem dizendo o seguinte, a medida da vossa fé. Em Romanos capítulo 12, no versículo 3, depois ele repete no versículo 6, essa palavrinha, a medida da vossa fé, quando ele fala ali sobre a execução dos dons na igreja. Ele diz, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense segundo a medida da vossa fé. E muitos até interpretam esse texto dizendo assim, quanto mais fé você tiver, mais fé, mais bênçãos você vai ter. Não, não é isso. Quando Paulo usa essa expressão, a medida da fé, ele está falando dessa vara de medir, que a execução dos dons na igreja, ou o nosso procedimento como cristão, não pode ultrapassar a régua, a medida da fé. Tem uma medida da nossa fé, um cânon. Vou explicar melhor para os irmãos. Vou explicar melhor. Quem é pedreiro entende sobre isso, né? Porque usa muito a trena, né? Mas, por exemplo, assim, esse púlpito aqui, que está diante de mim, quantos centímetros tem daqui ao chão? Menos o irmão Carlos que foi ele que fez, né? O irmão Carlos não pode soprar ainda. Em Eliseu? 100 centímetros. 100 centímetros daqui ao chão? 1 metro? É isso? 1 metro? Irmão Rubemar? 1,20 m, disse o irmão Rubemar. Carlos não. Né? Mais alguma sugestão? 1 metro, 1,20 m, 1,10 m. Temos aí 3 sugestões. 1 metro, 1,20 m, 1,10 m. Como é que nós vamos descobrir quem está com a verdade? Quem está certo? Só medindo com uma trena, uma régua. 1 metro, né? Ou um cânon, seria isso? Uma vara de medir. Antigamente se usava uma vara realmente literal de medir, para saber as medidas certas. Então quando Paulo ele diz assim, nós temos aqui a medida da nossa fé, é a medida da verdade. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante, é uma revelação completa, e ela dá o prisma do que é a verdade. Então, se eu professo uma fé, se eu creio em Deus, em Cristo, eu tenho que crer segundo a medida da fé. Quando se tira essa régua de medir, aí derruba as porteiras, como dizem, as cercas, e aí se faz aí gato e sapato da fé. Então, a Bíblia Sagrada, esses 2 princípios aí sobre ela é inerrante, ela não contém erro, ela não contém falha, ela não tem contradição, tá? Não precisa ser atualizada, e ela é uma revelação completa, é uma medida de fé completa e perfeita, não precisa retirar nada e não precisa acrescentar nada.
ela é suficiente. Suficiente. Claro que essa doutrina é mais trabalhada aqui na primeira parte aqui da nossa declaração de fé. Nós vamos adiante, nosso horário está aí avançando. Nós vamos à segunda doutrina sobre Deus. Sobre Deus, declaramos, ou cremos, como foi lido aqui, Ele é único, Ele é verdadeiro e Ele é Criador. Ele é o mantenedor de tudo e de toda a vida. Ele possui atributos. Esses atributos, eles são, como está ali no slide, morais, naturais e de poder. Os atributos morais são atributos comunicáveis. Olha só, são atributos comunicáveis como amor, fidelidade, bondade, misericórdia, justiça e graça. Por que são comunicáveis? Porque Deus, quando criou o ser humano, Ele comunicou esses atributos morais ao ser humano. Ele contribuiu, Ele comunicou, Ele inseriu no ser humano esses atributos que o pecado distorce. Então esses são os atributos comunicáveis, os atributos aí que estão dentro desse grupo dos atributos morais. Os atributos naturais, que Deus é Espírito, Ele é eterno, Ele é invisível, imutável e é um ser pessoal. Ele é Espírito. Eu achei interessante um pastor dar uma resposta. Para mim se tornou bastante interessante. Nós sabemos que Deus é Espírito. Então, quando nós chegarmos no céu, essa foi a pergunta que fizeram para ele. Quando chegarmos no céu, nós vamos ver a Deus Pai? E aí? Não é fácil, né? Só chegando lá. Nós vamos ver ao Deus Pai? E o pastor, ele pensou e disse, olha, creio, né? São coisas que são bastante veladas, né? Ele disse, creio que quando nós chegarmos ao céu, nós vamos ver o Deus Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo se encarnou, e Ele está no corpo glorificado. Então nós vamos ver o Deus Filho, e o próprio Deus Filho já havia declarado, quem vê a mim, vê ao Pai. De repente, eu queria ver o Pai, mas o Filho manifesta a glória do Pai. Porque o Deus, Ele é invisível. Invisível. Ele é o único, não há outro. Todos os outros deuses, eles são falsos. Criação humana. Ele é Espírito. E Ele também possui atributos de poder. Onisciência, onipotência, onipresença. Esses são atributos incomunicáveis, que pertencem somente à Trindade. Ele tem toda a sabedoria, todo o poder e está em todos os lugares. Alguém até já mencionou, Deus não está no inferno. Como não? Ele está em todos os lugares. Deus não está no Hades, no lago de fogo. Como não? Ele está em todos. Se Ele não estiver lá, então Ele não é onipresente. O que não está lá é o amor de Deus, a ausência do amor de Deus. O que está no céu é a presença da graça de Deus e do amor de Deus. Lá no inferno, para aqueles que se perdem, ali não está a presença da graça e do amor de Deus. Que terrível será para quem lá estiver. Que terrível será. Mas são atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus. A onisciência, a onipotência, a onipresença. E também o nosso Deus, Ele é imanente. O que seria imanente? Ele se relaciona. Veja, esse Deus grandioso, magnífico, e Ele é imanente, Ele se relaciona com o ser humano. Ele se relaciona comigo e com você. O nosso Deus, Ele é transcendente, porque Ele transcende a experiência humana. Ele é infinitamente maior do que a sua criação, do que os anjos.
transcendente, está lá, ele transcende, mas ao mesmo tempo ele é imanente. E aí nós encontramos passagens bíblicas que mostram esse relacionamento, dizendo: viu Deus, disse Deus e ouviu Deus, mostrando assim o seu relacionamento, a sua imanência com o ser humano. Vamos avançar um pouquinho mais, temos 10 minutinhos ali, sobre a Trindade. Sobre a Trindade é uma palavra que foi criada, né, pelo Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja do segundo século. Ele criou mais de 600 palavras que nós usamos no linguajar do cristão. Tá? E a Trindade foi uma palavra criada por ele, um grande teólogo, um grande sábio das Escrituras, e que foi adotado pelo cristianismo para mostrar que o nosso Deus, ele é um, olha bem, ele é um, mas ele subsiste em 3 pessoas, a triunidade. E aí está então a palavra essa que é Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, tá bom? Então o nosso Deus, ele é monoteísta, monoteísmo, assim que nós cremos, no monoteísmo, que é um Deus. Esse Deus, ele é único, porém subsiste em 3 pessoas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em poder, glória e majestade. Foi lido, né, pelo Demétrio aqui no nosso credo. Então, um Deus que subsiste em 3 pessoas, que são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são diferentes em função, manifestação e aspecto. Tudo isso está na nossa declaração de fé, que trata sobre a Trindade.